a gente fez lazy unions, a gente fez union by rank e a gente conseguiu algo que normalmente a gente ficaria super satisfeito, que é uma estrutura que tem eficiência logarítmica. No entanto, o union find é muito eficiente, é ridiculamente eficiente, usando mais uma estrutura que, para a felicidade de vocês, eu vou falar o que a gente faz, mais um detalhe de design, não é nem estrutura, bem simples, mas mais um detalhe de design que eu não vou fazer análise, porque seria a análise de longe mais sofisticada desse curso, não cabe, eu já estourei a aula fazendo análise mais simples, mas é o seguinte, tem o chamado Path Compression, que olha só, o Union está lá, o Union está na dele, tá beleza, fechamos o Union. Olha para o Find. A gente vem aqui e a gente testa se o cara é o próprio representante e devolve ele, se não, a gente devolve o Find do pai de I. Né? Mas, olhando para essa figurinha, por que eu iria querer manter essa estrutura hierárquica? Quer dizer, por que eu iria querer fazer esse cara apontar para cá que aponta para lá? Se no fundo tudo que me interessa é o representante. Né? Numa árvore binária de busca, a ordem, a hierarquia interna importa. Senão eu perco propriedade de busca, por exemplo. Tal. Aqui é uma árvore muito mais simples, ela só quer saber quem é representante de quem. Então, como uma reviravolta no final, vejam que coisa. No fundo, eu gostaria que todo mundo apontasse direto para o representante. Tá? Eu gostaria. Eu não estou disposto a pagar o que eu pagava antes para fazer isso. Né, que era na primeira implementação, mas seria uma boa ideia. Tá? Acontece que com a ideia de Path Compression, eu posso chegar aqui no Find e fazer o seguinte, olha, quando eu chamo esse Find de pai de I, ele já vai me devolver quem é o meu representante lá no caminho, lá no começo. Então, ao invés de devolver ele diretamente, eu posso fazer o seguinte, pai de I recebe o que voltar daqui. E daí, devolva esse cara. É a mudança mais simples no código e tem o impacto mais profundo na eficiência que eu conheço. Assim, sabe? É impressionante o impacto que isso tem. Só para fazer um desenho aqui, ó, eu não vou nem apagar porque a gente está estourando tempo, mas a ideia é a seguinte, olha, imagina que eu tenho esse cara que aponta para esse, que aponta para esse, que aponta para esse, que aponta para esse, e que é o próprio representante. Daí eu faço find de I. O I vai perguntar quem é o find do pai dele, que vai perguntar qual é o find do pai dele, que vai perguntar... Todo mundo querendo saber quem é o representante no fim das contas. Quando a recursão voltar, esse cara já aponta para lá, não vai fazer diferença. Mas esse cara aqui, deixa eu pegar outra coisa. Esse cara aqui vai receber o representante do pai dele. Então ele vai fazer isso aqui. Esse cara aqui vai receber o representante desse cara, que é o cara lá de cima. Ele vai fazer isso aqui. Esse aqui também. Então, de certa forma, retomando o assunto da análise amortizada que a gente usou na primeira parte, na análise do primeiro jeito de implementar, o que acontece basicamente aqui com o Path Compression, eu posso até ter algumas operações de find custosas, mas elas nunca mais se repetem. Porque se eu tiver um caminho longo, né, que a gente já sabe que não pode ser muito longo, seria log de n, do jeito que a gente implementou. Mas ainda assim, esse caminho de comprimento log de n, depois de uma operação de find para aquele elemento, vai ser imediatamente encurtado. Mas a gente conseguiria ter caminhos não custados para ter caminhos a gente tem que fazer unions e unions... Caminhos de comprimento log de n. O que eu estou falando é que com Path Compression... Mas como no union a gente usa find, com Path Compression a gente vai limitar o... Ah, não, perfeito. Eu fiz daquele... Muito bem, tá certo. Eu fiz o desenho para exemplificar, mas de fato, conforme você vai fazendo unions, já vai matando esses caminhos. Eles nem chegam até comprimento log n, para daí de repente, provavelmente você nem vai conseguir chegar lá. Mas talvez sobre alguém, né? Pode ser que sobre... Mas eu acho que não. Eu acho que... Eu teria que pensar se dá para fazer, mas seria muito improvável. Se não for impossível, certamente é improvável. Até porque, mesmo que eu chegue aqui, ó, imagina que esse cara aqui, né, tinha um irmão. Tá? Imaginem que esse cara aqui tinha um irmão e o Path Compression, o find foi nesse cara. Esse pode sobreviver, mas ainda assim, o pai dele agora já foi conectado direto. Então o caminho dele também não pode ser tão longo assim. Então, de fato, o Path Compression é devastador. É uma mudança tão ridícula, é devastador na eficiência.
Tá? E é tão devastador que daí os caras conseguiram, os caras são pesquisadores renomados da área de computação, que eu estou falando super formalmente deles assim, existem resultados que mostram que isso aí, tá, o crescimento amortizado, embora, né, possa ter um find mais custoso, uma coisa assim, é limitado não por log n, mas primeiro um resultado que mostra que é por uma torre de logs, tá? E depois pela inversa da função de Ackermann. O que vocês precisam saber sobre a função de Ackermann que eu não vou definir aqui? Se você pegar o número de átomos do universo e colocar, se pegar pensa um número maior que você conseguir imaginar. Pode pensar exponencial, pode pensar 2 elevado a n, pensa o número que você quiser. Tá? Você não vai achar um número que a função de Ackermann passa de 5. Então, na prática, é constante. Na prática, com o PF Compression, a eficiência é constante e provado matematicamente, que o negócio não consegue crescer. É impressionante, assim. Mas a função de Ackermann é muito maluca. Então, só para dar uma última intuição para vocês e a gente fechar, sabe como a gente pode definir a divisão como uma sequência de subtrações, divisão inteira? O que é dividir A por B? É saber quantas vezes eu posso subtrair B de A antes daquele número ficar negativo, né? Ou ficar zero ou menor. Eu posso definir a divisão em função da subtração, eu posso definir log em função da divisão, né? Que a gente usa muito essa intuição. O que é? Por isso que divisão e conquista vive surgindo log, né? Porque log é o número de vezes que eu posso dividir um número por 2, por exemplo, log base 2, né? No caso, antes que ele fique menor ou igual a 1. A torre de logs é o próximo passo dessa brincadeira. Então, uma função log estrela, que é a inversa da torre de exponencial, na verdade, não é torre de logs, mas relaciona com a torre de exponencial, é assim: quantas vezes eu aplico log num número antes que ele caia no caso base, ele fique menor ou igual que 1, fique neutro. Tá? Então, imagina, só pela intuição, se log é uma função que cresce devagar, imagina quão devagar cresce uma função que ela é o resultado de você pegar qualquer número e aplicar log, até ele colabar. Tá? Se isso está muito confuso e vocês estão muito cansados, legítimo, mas seria isso aqui. Ó. Imagina quão grande é esse número aqui. 2 elevado a 2, 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 n vezes. Tá? Percebem intuitivamente que esse número é ridiculamente grande? Tá? Mesmo para uma função logarítmica, isso aqui ainda cresceria muito, seria um número muito grande, né? Porque eu simplesmente me livraria da base, mas ainda teria o expoente ali, seria o log disso aqui. O log estrela seria 1, 2, 3, 4, 5, n vezes. Log estrela, isso aqui dá apenas n. Tá? Eu peguei um número ridiculamente grande, exponencial, com uma torre de tamanho n, e log estrela disso dá n vezes ali. Tá? O primeiro resultado que mostra a eficiência do PF Compression mostra que é limitado por log estrela, que já seria, assim, na prática, constante. Daí foram lá e mostraram que é a inversa da função de Ackermann, e a função de Ackermann cresce muito mais devagar do que log estrela, do que essa função que é log de log de log de log. Que conta o número de logs. Tá? Eu sei que ficou muito confuso essa parte, é uma parte matematicamente mais confusa mesmo, mas só para dar a intuição de que, assim, a gente estava feliz com o limitante baseado em log, mas com o PF Compression é, para todos os efeitos práticos, constante. Union Find leva tempo constante. Tá? A operação de Union de Find constante. Não vou falar constante mais uma vez, já falei várias. Então é isso, pessoal. Obrigado pela paciência de deixar eu estourar o horário aí pra caramba.